Fala família TW, hoje eu vou explicar um pouco sobre o trade no XAUSD. Vou te explicar como eu consegui ter mais resultado mesmo tomando stop e o mercado indo totalmente contrário àquela análise que eu tinha feito anterior. Para quem não assistiu o episódio 2, eu falo para você agora acessar a playlist que está aqui nesse vídeo e conseguir ter acesso aos outros episódios, tá? Tanto o vídeo de review da The Forex Funder, primeiro episódio, segundo episódio, que muitas pessoas deram muito bons feedbacks. E aí você já vai conseguir estar, antenado sobre o que é que está acontecendo nesse episódio, tá? Vamos lá. Sobre agora. Pessoal, vocês precisam entender o seguinte. Recentemente nós tivemos um grande aprendizado, na minha opinião. É só você dar uma pequena observadinha aqui no gráfico e você vai perceber um trade que nós fizemos que basicamente ali entre a virada do mês nós passamos um pequeno calor. Eu me lembro como se fosse hoje, cara. Era sexta-feira, era tarde, eu já tinha tido um ganho de 1 para 2. E o que basicamente eu achava na minha cabeça é que por conta dessa vela de ignição que teve sobre esse ponto, que era extremamente importante, que era o 1989, eu acreditei seriamente que o mercado ia continuar subindo. Só que eu acabei esquecendo alguns fatores que são extremamente importantes. Primeiro, era sexta-feira, final de tarde. Segundo, aquele impulso ali ocasionado. Naquele exato momento eu não sabia o motivo, sabe? Sendo bem sincero pra você, eu não sabia o motivo que tinha acontecido. Eu não sabia que tinha sido notícia, eu não sei o que tinha acontecido. Então assim, eu tava totalmente fora do que estava acontecendo para dar aquele impulso, tá? Terceiro ponto, eu tava com a meta batida. Quarto ponto, tinha um spread extremamente alto naquele horário, naquele momento. Então não faria nenhum sentido eu fazer um trade de compra, onde eu botaria minha compra aqui e a minha compra seria acionada aqui em cima. Cara, não faria nenhum sentido, tá? Então, eu cometi diversos erros. É tanto que foi um erro tão grotesco que eu acabei pegando uma compra com um preço médio muito acima. Só que aí que tá, pessoal. Eu tava com uma compra e venda que era um compound que tinha sido executado por conta dessas compras anteriores. Então aqui tinha uma compra e uma venda. O que aconteceu? Essa ordem foi estopada. Isso pra mim foi muito bom, porque eu consegui me reposicionar no trade e, sair daquele erro o mais rápido possível. Esse erro aqui, pessoal, entre esses dois trades, me custaram, se eu não estiver enganado, foi por volta dos $2.000. Ou seja, era assim, como a minha ordem vendida estava abaixo e a minha ordem comprada estava acima, aquele espaço entre as duas ordens era tipo um stop e não tinha o que fazer. Mas, graças a Deus, eu consegui encerrar eles aqui exatamente nos 19,89. Se nós formos perceber de lá pra cá, contextualizando um pouco o que eu falei no outro vídeo, o mercado, ele está consolidado basicamente nessas duas zonas. Essas duas zonas aqui. Vai ficar entre os 2001 e os 1963, ou seja, 1963. Eu tinha conversado para vocês que o 1976 era uma região extremamente importante, inclusive uma região que a gente fez mais de um trade, baseado nessa frequência que o mercado se encontra agora no XAUSD. Lembrando também que eu sempre estive fazendo especulações de compra e fazendo proteção em hedge. Então, muitas pessoas não sabem o que é hedge, não sabem o que é compound. Pessoal, hedge basicamente é você travar a sua operação para você nem ter lucro, nem ter prejuízo naquele determinado momento. É basicamente como se você estivesse tendo paciência. Tipo assim, eu vou ter paciência agora, porque nesse preço aqui o mercado não vai fazer nada de útil para mim, nem vai me dar ganho, nem vai me dar loss. Mas a partir do momento que destravar o meu hedge, eu acredito sim que o mercado vai ir ao meu favor. Basicamente é isso. E também é uma forma de se proteger, porque eu utilizo o hedge para mitigar os meus stops. Então, para mim é muito útil mesmo. Agora, o compound. O compound eu utilizo normalmente quando o mercado está indo ao meu favor. Então, o mercado está indo ao meu favor, eu utilizo do meu próprio lucro para aumentar o meu retorno futuro. Basicamente esse é o objetivo de compounds. A galera que aprende com a galera aqui do Brasil, com os professores aqui do Brasil, eles te ensinam a fazer break-even, eles te ensinam a fazer parcial. Então assim, parcial só vai te ajudar em uma coisa, a tranquilizar o seu emocional. Só que vai prejudicar o seu retorno futuro. Ah, mas eu vou garantir um dinheiro no bolso. Você vai garantir um dinheiro no bolso, você vai viciar a sua mente, que você tem que ganhar sempre, e acaba que no final das contas, um trade que você ia pegar 1 para 10, você pega 1 para 5 por causa de uma parcial mal feita. Mesma coisa break-even. Às vezes o cara coloca o trade no break-even por questão emocional, eu quero tirar o meu risco. E ele basicamente não tem controle nenhum sobre o trade que ele está fazendo. E basicamente, em vez de ele pegar um trade de 1 para 10, o mercado vai no 1 para 3, pega ele no break-even e depois vai no 1 para 10. Ou seja, o cara não tem controle, não tem noção do ativo que ele está operando, nem da estratégia que ele está executando. Então assim, na minha opinião, break-even parcial é algo muito raro de se trabalhar, sabe? Tipo assim, cara, é muito raro você achar alguém que tem resultado utilizando isso. Eu sei que vai aparecer 1 milhão de pessoas dizendo que tem resultado, 1 milhão de haters no comentário dizendo que é bonzão, que é aquilo e aquilo, mas ninguém vive de comentário, ninguém vive de postagenzinha de Instagram. Vocês sabem muito bem disso. Outro ponto, eu tô dizendo que quem trabalha com hedge, quem faz compounding, é o cara que tem super resultado? Não, é tão difícil quanto utilizar parcial e break-even. Só que para mim, parcial, break-even, hedge, compounding, é tudo ferramentas de trading. E cada um deve ser utilizado na hora certa. Então Jonathan, eu aprendi a utilizar o hedge e o compound ao meu favor, porque eu aprendi com o gringo, então a forma que eles ensinam é diferente da galera aqui do Brasil. Então isso foi o que me deu mais resultados até hoje, porque eu não preciso me apoiar na estratégia.
estratégia. Ou seja, o ponto de entrada é extremamente importante. Vocês vão perceber aqui nessa série que eu estou basicamente entrando em todos os pontos que eu falei que entrar. Todas essas linhas que estão marcadas no gráfico são pontos de entrada para mim. Eu vou entrar a todo momento? Não, eu estou no time de H1. Mas no mínimo um trade por dia eu vou fazer. No mínimo, tá? O meu risco aqui por trade está por volta de 1%. Quando eu estou em hedge, esse risco é mitigado em zero. O único momento que ele sai e deixa de ser um risco mitigado em zero é quando eu tomo stop dos dois lados, que é extremamente possível, tá? Mas voltando aqui um pouco ao assunto referente ao trade. Vamos lá. A gente está aqui consolidado entre os 2001 e os 1963. Coincidentemente, após eu entrar no trade, o mercado consolidou. O mercado foi a favor, consegui pegar bons ganhos. Desde o último vídeo, vocês viram que eu alcancei mais de 30% da meta. Atualmente, só para você ter noção, nós estamos com 45% da meta. Exatamente 45% para ser um pouco mais exato. E isso é muito bom. E você pode perceber que sobre o acumulado de ganhos que nós tivemos diariamente, contando a partir do dia 23, nós não tivemos grande perda. A perda ficou aí na base de 1%, mas aí que tá. Olha ali a questão do drawdown, como é que tá. Esse drawdown aqui vai equivaler mais ou menos a 1% do meu capital. Não vai ultrapassar isso, tá? Deixa eu botar aqui em porcentagem para vocês entenderem. Ó, 1%. Mas maior parte do tempo, eu vou estar muito longe desse 1%. Agora, mais recente, dia 6, né, que foi ontem, chegou a 1% de novo. Mas assim, teve esse dia aqui, ó, que tá com 2%. Então aqui, ó, dia 1º tá com 2%. Por que dia 1º tá com 2%? Porque eu tomei 2 stops de uma estrutura de trade que eu fiz, que foi basicamente essa estrutura aqui. Ou seja, eu peguei esse ganho de 1 para 2 e depois eu peguei outro ganho aqui de 1 para 2. Só que nesse processo do ganho de 1 para 2, eu tomei stops, que foi basicamente isso aqui, ó, como vocês podem perceber. Ó, 1 para 2, 1 para 2, tá vendo? E eu tomei stop. Só que esse stop aqui, ó, desse momento aqui, foi o que pegou e deu 2% no dia, tá? Agora, se você me perguntar como isso aconteceu, cara, se você observar o último vídeo, onde eu estou explicando ali na madrugada, tem um momento ali que eu cometo o erro. Qual é o erro? Eu coloquei uma ordem, normalmente eu coloco uma ordem em cada nível desse que eu vou trabalhar. Só que eu coloquei 2 ordens. Então assim, uma coisa que era para mim tomar um stop de 1% no dia, eu acabei tomando 2 stops seguidos. Então por isso que se tornou 2%. Mas por trade, eu continuo com a regra de tomar um stop por dia, tá? Então isso não me atrapalhou. Agora voltando ali ao trade. O que aconteceu depois que eu fiz aquela análise lá que a gente já conversou? Eu vou tirar tudo aqui, só para vocês observarem, tá? Para vocês ficarem um pouco mais contextualizados em relação ao que aconteceu. Vamos lá. Então eu tirei tudo aqui para vocês observarem. Deu stop, beleza, deu stop, beleza. Eu executei uma compra, essa compra eu consegui pegar 2 de retorno, como vocês podem perceber. Só que na verdade eu executei uma compra e uma venda. Então, ou seja, eu fiz uma compra e uma venda aqui e depois eu fiz outra venda sem querer aqui. Ou seja, eu cometi um erro. Então o que aconteceu? Eu fiz uma compra, só que se você observar no vídeo anterior, tem um momento que eu deixo 2 vendas no mesmo ponto, que é exatamente no 19,76. Só que normalmente era para mim executar apenas uma ordem ali. Só que eu acabei executando 3 ordens. Uma de compra e 2 de venda. Essas 2 de venda foi as ordens que deram stop e acabou que caiu o drawdown. Pum, bateu um drawdown de 2%. Que para mim é muito. Seria tipo papo de quase 30 mil dólares, né? Porque eu estou utilizando 12.500 por nível, né? Que é 1%, 1,23%, 1%, quase 1%. Um pouco mais de 1%, na verdade. Entendeu? Então, assim, já estava um pouco fora do padrão. Eu falei, cara, não acredito que eu vou entregar o stop. E foi isso que eu fiz, pessoal. Eu entreguei o ganho em um erro. Em um erro. E vocês podem ver no vídeo anterior, era de madrugada, tal, eu tava fazendo vídeo. Então, eu não percebi que eu tinha cometido aquele erro, sabe? Foi muito legal esse dia. Feita academia, tal, tava muito feliz. E, infelizmente, eu acabei entregando todo o ganho que eu fiz do episódio 2. Só que aí que tá. Não pior do que isso. Além de eu entregar o ganho, olha o que eu tinha feito. Eu fiz naturalmente uma compra, aqui que era o ponto de compra. Coloquei minha proteção, só que eu coloquei uma ordem errada. Ou seja, o mercado foi a meu favor, minha compra está positiva. Tomei 2 stops da venda, aí o drawdown caiu. Só que o mercado voltou para o 0 a 0. Ou seja, meu ponto de compra está no 0 a 0. Ou seja, essa compra estava com o stop aqui anterior, com alvo lá no segundo nível. Quando ela chegou aqui, eu tive que tomar uma decisão. Eu falei, cara, já que eu tomei 2 stops, eu tenho que adicionar mais uma compra. E foi aí que eu tive a decisão de entrar pro game mesmo. Porque eu falei assim, cara, eu tava 2% positivo, mas não, pessoal, com a sensação de que quero recuperar o stop, sabe, uma sensação de raiva do mercado. Não, eu falei bem assim, cara, já que eu executei um head e o head está em andamento, que seria tipo essas 2 ordens, e nesse ponto eu executei uma venda, só que a venda não faz sentido porque eu não estou especulando para venda, cara, pelo menos eu vou adicionar uma compra para poder travar essa venda, né? Só que a venda já tinha sido encerrada, então, pô, adicionei uma compra aqui com alvo aqui, já que a venda já tinha sido encerrada, então eu pelo menos tinha que compensar essa venda. E deu certo, tá? A compra pegou o resultado esperado. Só que qual era o resultado para ter aqui? O real resultado que era para ter aqui era o seguinte, era simplesmente minha compra e venda,
tá? Onde basicamente a minha compra ia ter o primeiro resultado lá em cima e eu ia ter 2 de retorno ali na compra. Ponto. Graças a Deus aqui não foi um stop direto, então, mas mesmo se tivesse, eu estaria mitigando esse stop. Só que antes de ter o retorno, pessoal, eu acabei fazendo como você pode perceber essa análise aqui, eu estou levando em consideração que o mercado ia seguir tendência, né, de alta, até que fim esperando uma possível tendência de alta. Então, assim, quando o mercado pega esse trade e ele pega aqui, eu adicionei outra compra aqui, que foi o compound. E aí eu adicionei compound com hedge para mitigar esse risco. E foi muito bom. Eu poderia adicionar só a compra, mas eu falei, não, vou adicionar a compra e a venda. Por quê? Porque essa região do 19,89, essa região do 2000, essa região do 19,63, essa região toda aqui, cara, mano, essa região tá chata, sabe? Tá muito claro que é uma região de consolidação clara do mercado. Se a gente aumentar o time frame para H4, a gente já consegue ver um pouco mais claro. Então, assim, eu falei, cara, isso assim, pessoal, era nesse momento aqui, tá? Ou seja, esse gráfico aqui do lado direito não tinha acontecido. Então, tipo assim, essa era a minha mente ali naquele momento. Eu falei, cara, como o mercado desceu esses 2 níveis, pô, ele tem tudo pra, pegar um up e seguir, sabe? Minha cabeça tava tipo isso. Só que ele fez totalmente ao contrário. Mas o lado bom é que eu também tava em hedge. Então, acabei mitigando esse stop. Então, comprei e vendi, o mercado estopou. Só que quando ele estopou, eu mitiguei o stop da compra e ainda fiquei no lucro, tá? Se eu não me engano, era $30. O que é que eu fiz? Comprei e vendi de novo. E aí eu já tinha uma compra aqui ativa, que o stop já tinha sido acionado da venda, então a compra estava ativa com alvo de 2, ou seja, stop aqui, e essa compra aqui. Então as duas compras foram dado o ganho, ainda bem, fiquei muito feliz em relação a isso. Quando teve o ganho lá em cima, adivinha o que é que eu fiz? Vamos abrir aqui o gráfico do MetaTrader para vocês verem, tá? Eu adicionei outra compra e venda lá, tá? Então você pode perceber, só que aí que tá. Quando ele fez, ó, 2 vendas estopadas, uma compra que deu ganho, tá vendo? Outra compra que deu ganho. Quando ele chegou aqui, eu fui ousado, fiz mais compound. Só que aí o mercado foi a meu favor e ele voltou. Só que quando ele começou a voltar, eu encerrei a compra aqui e a venda aqui. Nós podemos aqui até observar o histórico, tá? Que vocês vão perceber. Aqui foi basicamente no dia 3, tá? Então aqui no dia 3. Então você pode perceber, pessoal, ó. Dia 3 aqui, ó. Compra e a venda. Ou seja, elas foram encerradas juntas. Ou seja, comprei lá nos 2001 e encerrei aqui. Como vocês podem perceber. E aí depois, em uma outra decisão, eu decidi comprar o 19,89 de novo, pessoal. Decidi comprar o 19,89 de novo e tomei stop de novo. Tava com um trade lá no 2001, abandonei ele. Aí coloquei um trade aqui agora que ficou nos 19,76, tá? Só que qual a conclusão que eu tenho sobre tudo isso, pessoal? Vamos lá, conclusão que eu tenho sobre tudo isso. Primeira, se o mercado romper o 51, eu já não vou mais especular comprado no SHA-USD, tá? Por enquanto sim, porque ele deu esticada para baixo e eu estou mitigando as perdas, então para mim faz sentido comprar até o 51, até o 51 ainda, tá? Porque tipo assim, vale a pena o risco-retorno para mim, levando em consideração que o meu retorno está muito maior. Vocês podem observar aqui o TradeZilla, dar uma atualizada aqui, eu já estou com mais de 45%, mais de 40%, né, na verdade, 45% da meta batida. Então assim, apesar dos dias bons e ruins, você pode perceber que o meu retorno é sempre maior. Esse dia aqui só deu os $20 mil de perda, porque teve os 2 trades que foram encerrados ali no mesmo dia, sendo que era para ser encerrado só um, né? E o trade do dia 1, ele só foi encerrado no dia 3. A compra do dia 1 só foi encerrada no dia 3, como você pode perceber, ó. O trade do dia 1, né, vamos dizer, 31, né, só foi encerrado lá no dia 3. E no dia 3 foi muito bom ter encerrado porque era uma sexta-feira. Então, pra mim foi ótimo, porque foi tipo assim, eu não vou cometer o mesmo erro da semana passada. Porque, imagina, olha o aprendizado, pessoal. No episódio 2, na sexta-feira eu cometi um erro. Nessa sexta-feira, eu não cometi o erro. Entendeu? Você vê o nível de atenção que eu tô pra esse teste, tá cada vez aumentando. Só que quando eu tô errando, eu tô conseguindo mostrar pra vocês os erros, que são assim, uma coisa, pessoal, é fazer backtest. Uma coisa era eu fazer um vídeo pra vocês falando sobre minha estratégia, e nesse vídeo, eu falar o backtest do passado. Ó, gente, dá certo, perfeito, pode perceber aqui. Outra coisa é eu pegar um teste e operar ele ao vivo. Outra coisa é eu operar ele gravando, o mercado ao vivo, a realidade, o momento que eu tô perdendo, que eu tenho spread alto, numa mesa proprietária que tem um spread mais alto, entendendo ali os pontos positivos e negativos, entendeu? Isso é diferente. Na minha opinião, isso é diferente, tá? Por exemplo, uma situação aqui que eu tô agora, que eu vou tomar um stop. Ó, vou tomar um stop já aqui. Qual vai ser minha decisão aqui no 19,63? Já tem uma compra e venda, uma estrutura de compra e venda feita, tá? E basicamente eu vou fazer outra no 19,51, que é o ponto que eu falei pra vocês, que é o que eu acredito no momento que seja o meu limite de compra ali, tá? E não tô botando meu drawdown em risco, não tô, tipo, arriscando meu capital, aquela coisa toda, tá? Eu tô, tipo, operando conscientemente. Se você percebeu o SHA-USD, a predominância para ele, ó, compra, tá? Então vamos lá.
Observando aqui, XAUSD, vou adicionar minha nova compra aqui, é uma nova ponto de especulação, é aqui, tá? Então, eu vou cercar aqui o preço, tá, pessoal? Eu vou ter que colocar aqui nos 19,51, perdão, tá? Uma compra buscando 2 níveis também. E caso o mercado acione os 19,63, ou seja, eu vou ter que estar observando, eu vou ter que descer a minha ordem que está lá em cima dos 19,89 para os 19,76. Ou seja, entre os dois preços ali eu vou estar buscando uma especulação, buscando 2 níveis também, tá? Então, essa ordem aqui já está aqui, ela já vai ser acionada, tá? Ela já vai ser acionada provavelmente, porque o mercado está caindo, não tem o que fazer. E eu já deixei essa ordem aberta lá, pendente, tá? Ó, como vocês podem perceber, ó, 19,6380. Aí eu vou colocar agora um buy limit ali nos 19,51.2, stop 19,3860. Vai ser o meu trade 5, trade 4, trade 5, trade 5 no mês, vamos dizer, basicamente isso. 19,51, eu poderia buscar o 19,89, seria 3 níveis, porque o mercado já está caindo bem. Mas eu acredito que se eu buscar pelo menos o 19,76, já estou pegando 50% do movimento dessa baixa, então já vai ser interessante. E estou pegando 2 em relação de risco, que é o mínimo que eu faço para hedge, tá? 19,51, 5,120 e o meu alvo 19,76, tá bom? Vamos ser menos gananciosos, vamos dizer assim. Pegar um alvo de 2 mesmo, que é o padrão que a gente já está fazendo. Então tá lá, 19,51, primeira ordem aberta. Sempre aba de observação, nova ordem, por quê? Porque essa mesa proprietária ela dá muita rigidez nessa questão de você utilizar o stop loss. Pessoal, stop loss é o mínimo que um trader tem que fazer. O mínimo é você entender que a sua ordem vai abrir e fechar com stop loss. É o mínimo. Se você não souber fazer isso, cara, você tá com preguiça. Porque, ó, coisa mais simples do mundo, tá? Ou seja, 19,51.20, minha perda vai ficar mais ou menos ali 80 e 19,3860. Vamos ver aqui, trade 05, hedge. Travei, deixei travado. Lembre-se que o 19,89, que era um outro pronto que ia trabalhar com hedge, eu vou botar agora no 19,76. Só que esse hedge do 19,76, eu só posso colocar ele quando acionar o 19,63. E aí, basicamente, qual é o cenário que nós vamos ter? Vamos ter um cenário assim, ó. Uma compra acionada aqui, tá? Uma compra possível lá em cima e outra compra aqui embaixo, tá? Então, eu vou deixar aqui marcado para vocês entenderem. E, basicamente, a minha visão basicamente é essa, tá? O mercado desceu e vai buscar lá em cima. Então, se ele continuar daí em diante, eu acredito sim que ele dê uma continuidade subindo. E aí eu quero levar com hedge compound a favor do movimento. E com preferência que ele vá para cima, tá? Mas, cara, vamos supor que ele continue caindo. Cara, o máximo que eu posso especular é aqui até os 19,51, buscando uma correção até os 19,76, que vai ser, supondo que ele caia mais forte daí para baixo, vai ser pelo menos 50% desse movimento aqui, como você pode perceber aqui, tá? 2 níveis, frequência marcada corretamente, e essa é a minha visão, pessoal. Eu acredito que eu tenha falado muito, peço desculpa, mas o que eu quero mostrar para vocês é o que tá passando na minha mente, sabe? Esses vídeos é para ser, tipo, o mais natural possível, sabe? Vai ter cortes, vai ter edição, só que coisas mais pontuais mesmo, sabe? Coisas mais pontuais mesmo. E se você gostou desse vídeo, por favor, considere se inscrever no canal. Deixa um comentário com sua dúvida, seja sobre mesa proprietária, seja a estratégia que eu utilizo, a gestão, e eu vou responder com o maior carinho. Entenda uma coisa, se você se conectou com esse vídeo e quer participar de uma comunidade que tem traders financiados, com a possibilidade de fazer network, com traders que já fez saques de múltiplos 5, 6 dígitos, então participe da comunidade TW Club. Também vou deixar o link na descrição da mesa proprietária de Forex Funder. Também vou deixar na descrição um link chamado Cupom Mesas Prop, que é basicamente um site de desconto nas melhores mesas proprietárias de Forex. Descontos esses que vai de 0 a 90%. Lembrando, vai ter a Black Friday agora e você tem que aproveitar isso, tá? Vou deixar aqui os cards, simplesmente para você conseguir se contextualizar e voltar para a playlist ou para você assistir o novo episódio do canal. Tamo junto, valeu!